Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir e eu sou agente de fiscalização concursado do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Lá no tribunal eu atuo também nos cursos da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas lá da instituição. Nosso objetivo aqui é falar, é conversar, entender a Lei 4.320 de 64. Muito bem, então a lei já bastante antiga, mas é uma lei muito importante, muito relevante hoje para a administração pública. Vamos falar inicialmente sobre a finalidade dessa lei, que de fato ela disciplina a elaboração dos balanços e demonstrativos na administração pública. Então, começando sobre a sua finalidade, né? A finalidade nós encontramos logo no início da lei, no artigo 1º, que dispõe que a lei estatui normas de direito financeiro, portanto, norma de direito financeiro, para elaboração e controle de orçamento e balanço. Então, são duas para lá e duas para cá, né? Elaboração e controle de orçamentos e balanço dos entes da federação, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, a finalidade da lei é essa, estatuir normas de direito financeiro. E, na sequência, vamos falar sobre o impacto da lei na elaboração do orçamento. Muito bem, o artigo 2º da lei diz o seguinte, que a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Então, são princípios que devem ser observados para a elaboração da lei orçamentária. Por que princípio da unidade? Porque a lei orçamentária é uma peça única, embora nós tenhamos dentro da administração pública autarquias, fundações, a administração direta, o poder legislativo, o judiciário, nós temos uma peça de planejamento única, né? Ela é uma peça única, portanto, precisa atender esse princípio aqui, o princípio da unidade. O princípio da universalidade dispõe que todas as receitas e despesas previstas ou conhecidas deverão integrar a peça de planejamento público. Então, em primeiro lugar, é uma peça que contém todas as receitas e despesas previstas ou conhecidas para um determinado período. E qual é esse período? É o terceiro princípio, a anualidade. A lei orçamentária anual é uma peça anual. Significa dizer que a cada exercício financeiro é submetido ao legislativo uma nova programação, um novo projeto de lei orçamentária, e esse projeto de lei orçamentária vai se transformar no exercício do ano seguinte. Portanto, é uma peça única, em que todas as receitas e despesas são incluídas nela e vale para o exercício financeiro, para um exercício financeiro. A lei de orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. O que significa isso? Se de repente existe uma lei esparsa autorizando a realização de uma operação de crédito, essa operação de crédito precisa estar na lei. Ela pode ser contemplada na lei orçamentária. Ou então, se a lei orçamentária anterior autorizou uma operação de crédito e essa operação de crédito não foi efetivada dentro do exercício, no exercício seguinte ela pode trazer essa operação de crédito aprovada por lei. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Essas situações aqui informadas no parágrafo único do artigo 3º, elas são tratadas como extra-orçamentárias. Por isso que ela é o legislador excetuou essas condições. Então, no caso da Operação Aro, por exemplo, que é a mais conhecida, que nós vamos tratar mais dela, a Operação Aro é uma operação que não está dentro do orçamento, né? Porque o que vai dentro do orçamento é a dívida consolidada. A operação de crédito faz parte da dívida flutuante. Ela é tratada como extra-orçamentária e, portanto, não há necessidade de inserir essa operação dentro do orçamento, assim como as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias de ativo e passivo financeiro. Não há necessidade de fazer a programação no corpo do orçamento.
A lei de orçamento poderá conter autorização ao Executivo para duas situações: abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecidas as disposições do artigo 43. O artigo 43, ele trata das fontes de recursos para abrir um crédito adicional. Nós vamos tratar isso mais à frente. Abrir créditos suplementares. Créditos suplementares são aqueles créditos que alteram a programação original da lei orçamentária. Então pode o Poder Executivo colocar no contexto da lei orçamentária um determinado percentual, em que autoriza o Poder Executivo, depois de aprovada a lei orçamentária, a fazer essas modificações de acordo com as necessidades momentâneas da administração pública. Não há necessidade de enviar uma outra lei pedindo essa aprovação de um eventual remanejamento. Então, esse limite pode estar contido na própria lei. Os créditos suplementares. 2. Realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação da receita para atender insuficiências de caixa. Então, caso é mais um aspecto conservador da administração, eventualmente, durante um mês ou outro, pode surgir uma necessidade de caixa, necessidade de pagar uma despesa sem que as receitas tivessem sido já arrecadadas. Portanto, o administrador público pode recorrer a operações de crédito, essas operações de crédito de curto prazo, justamente para atender essas despesas momentâneas. Assim que conseguir uma arrecadação, o governo vai lá e quita aquela operação de crédito. Então, são operações de crédito de curtíssimo prazo. Aliás, essas operações não podem ser transportadas de um exercício financeiro para outro. Elas têm data de início e fim dentro do próprio exercício e precisam ser quitadas dentro do próprio exercício. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei de orçamento vigente. Olha que interessante, né? Existe um prazo na Constituição Federal, esse prazo pode sofrer alteração na Constituição Estadual ou nas leis orgânicas de município. Portanto, se o Executivo não encaminhar um projeto de lei orçamentária dentro do prazo respectivo ou até o final do exercício financeiro do ano anterior, vale a proposta vigente. Né? Vale a proposta vigente. Já vi essa questão cair em concurso público. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei de orçamento vigente. Cria um problema sério para a administração, porque as situações elas se diferenciam, as prioridades mudam. Então, se o governo não encaminhar, como o orçamento é anual, o Poder Legislativo considera que a proposta orçamentária do ano anterior será aquela que vigerá para o ano subsequente. Não se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem a, submetido o projeto ao Legislativo. O Legislativo tem condições de analisar o projeto e pode, sim, efetuar sugestões de melhoria no projeto. Acréscimos, emendas parlamentares, mas em algumas situações não pode ser autorizada. Algumas situações são vedadas pela lei. Então não se pode autorizar as seguintes emendas. Quando altera a dotação solicitada para despesa de custeio. Olha, despesa de custeio, salvo se houver erro. Então, o que diz aqui? Salvo se houver inexatidão. Então, a despesa de custeio da administração não pode o Poder Executivo querer alterar por uma emenda parlamentar. Conceder dotação para o início de obras cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. No primeiro caso, nós falamos de custeio. Agora, já de projetos. Projetos são aquelas intervenções de governo que têm início, meio e fim. Por exemplo, construção de uma escola. Faz o planejamento, constrói e entrega. Isso é um projeto governamental. Em que momento que o parlamentar pode incluir uma proposta de criação de um novo projeto? Desde que esse projeto tenha passado pelas áreas pertinentes da prefeitura, do estado, e tenha sido aprovado. Caso contrário, não. Olha, não pode conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. Então, é mais uma proibição. Letra C aqui.
Conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado. Ora, então o executivo precisa ter criado esse serviço anteriormente. E não pode o legislativo incluir uma dotação prevendo um serviço, por exemplo, poupa-tempo. Então precisa ser criado anteriormente o serviço para depois receber a verba pertinente no corpo da lei orçamentária. Então nós já vimos aqui a letra A, custeio, a letra B, projeto e a letra C, serviço. Né? Por essas palavrinhas a gente consegue entender a limitação do Poder Legislativo na aprovação da lei orçamentária. E por último, conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções. Existe um limite previsto em própria resolução do Poder Legislativo e esse limite não pode ser alterado. Então, basicamente, nós temos aqui 4 situações que precisam ser, que limitam a atuação do Poder Legislativo na aprovação da lei orçamentária. Então, não pode alterar assuntos que envolvem custeio, né, resumidamente, custeio, projeto, serviços e auxílios e subvenções, que são transferências governamentais. Então, se a gente lembrar dessas palavrinhas, dessas 4 palavrinhas, fica mais fácil entender na hora da prova. Vamos ver aqui como esses assuntos podem cair numa prova, né? A Lei 4.320 no concurso público. Então vamos ver aqui uma questão. Olha, nos termos da Lei Federal 4.320, a lei orçamentária anual compreenderá todas as receitas, inclusive as, letra A, entradas de natureza extra-orçamentária, o próprio nome fala que é extra-orçamentária. Se é extra-orçamentária, não compõe o programa orçamentário. Né? Será aquela operação que transita pelo ativo e passivo financeiro, portanto não entra no corpo do orçamento. B. Operações de crédito por antecipação da receita. As AROs, como são conhecidas, não compõem o corpo do orçamento. Apenas a autorização é prevista no texto da lei orçamentária. Agora, na programação de receita e despesa, as AROs não fazem parte, porque são operações financeiras, são operações extra-orçamentárias. As operações de crédito autorizadas em lei, essa sim, né? Mesmo que não tenha sido aprovada pela lei orçamentária anual anterior, mas foi aprovada por uma lei específica, mas desde que aprovada por uma lei, ela pode sim contemplar o orçamento vigente. Então essa questão está certa. As incorporações de bens recebidos em doação, não tem nada a ver, né, que são bens recebidos, não se trata de receita e despesa. As entradas compensatórias nos ativos e passivos financeiros também, como já mencionamos, são valores que transitam apenas pelo ativo e passivo financeiro, portanto não são situações que envolvem o orçamento. Então aqui a única resposta que pode ser incluída no orçamento aqui é a resposta C, né, as operações de crédito autorizadas em lei. Portanto, a C é a correta. E mais uma questão aqui. Analista judiciário. Nos termos da Lei Federal 4.320, a lei de orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo obedecido aos princípios aqueles 3 princípios que nós falamos no início da aula. Quais são os 3 princípios que nós vimos? Né? Vamos ver aqui a letra A, unidade, isso, transparência e anualidade. Opa, tem um princípio aqui que nós não falamos, né, que é um princípio norteador da elaboração do orçamento. Transparência não tem nada a ver, portanto não é a resposta correta. Unidade, universalidade e anualidade. Sim, aqui nós temos os 3 princípios que regem a elaboração do orçamento. A unidade, uma peça única de planejamento. Universalidade, em que todas as receitas e despesas compõem essa peça de planejamento. E a anualidade, que essa peça é válida para o exercício financeiro. Universalidade, exclusividade e especificação. Olha, tem princípios que não foram mencionados. Competência, exclusividade e prudência. Prudência não foi mencionado. Universalidade, transparência, exclusividade não foi mencionado, transparência não foi mencionado, portanto a resposta correta é a resposta B.
Ok? Então, no próximo momento, nós vamos falar sobre a receita na Lei 4.320 de 64.